Ok. E agora nós vamos trabalhar a colocação pronominal. O que nós vimos antes foi uso de pronome. Usamos o o ou usamos o lhe? Quando usamos o o, usamos a forma lo e suas variações ou usamos no? Isso é uso. O que nós vamos trabalhar agora é a colocação. E a colocação pronominal, ela gira em torno do verbo. O pronome pode ficar antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Logo, seu foco vai ser o verbo. 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 Onde vamos colocar o pronome? Antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo? Vamos ver agora. A colocação pronominal, ela se dá antes do verbo. Quando colocamos o pronome antes do verbo, nós chamamos essa colocação de próclise. Não é toda organizadora que usa o nome. Muitas organizadoras só perguntam se a frase está certa ou se está errada. Você que tem que perceber se o uso é antes, se o uso é no meio ou se o uso é depois. Quando a colocação do pronome fica no meio do verbo, nós chamamos de mesóclise. No meio do verbo. Quando a colocação pronominal fica depois do verbo, veja bem que tudo está girando em torno do verbo. Em torno do verbo. Em torno do verbo. Depois do verbo ocorre a ênclise. E você vai ter que pensar nessa ordem. Antes, no meio, depois. Antes, no meio, depois. Antes, no meio, depois. Primeiro, marque o verbo. E aí, verifique se o pronome está antes do verbo, se o pronome está no meio do verbo ou se o pronome está depois do verbo. Isso só para saber se é próclise, ênclise ou mesóclise. Para saber se está certo ou se está errado, teremos que usar as regras de colocação pronominal, que vamos ver já já, tá? Primeiro, vamos marcar o verbo. Você tem aqui, ó. O verbo é iludiu. O verbo é iludiu. E aí eu vou verificar o seguinte. O verbo é iludiu. O pronome te, ele está antes do verbo. Se ele está antes do verbo, nós temos a próclise. Tá aqui. Vamos ver o verbo aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, enxergue o verbo. O verbo é ajudaria, ajudaria, ajudaria. Enxergue. O verbo é ajudaria. Uma dica. O pronome está no meio. Deleta o pronome e lê o verbo. Ajudaria. Se ele está no meio, está ocorrendo a mesóclise. O verbo aqui embaixo é vendem. Vendem, vendem. E aí, ó, o verbo e o pronome está depois. Uma dica, trabalhe com seta para ver se está antes ou se está depois. Se a seta é para antes do verbo, ocorrendo a próclise. Se a seta é para depois do verbo, ocorrendo a ênclise. A mesóclise é mais fácil de identificar, né? Afinal, o pronome fica no meio. Então, o que nós temos? Próclise, pronome antes do verbo. Mesóclise, pronome no meio do verbo. E ênclise, pronome depois do verbo. Ok? Agora vamos ver quando temos que usar obrigatoriamente cada um desses casos. Primeiro, a colocação pronominal obrigatória, ela só ocorre com pronomes oblíquos átonos. São eles metecenos-vos, ou aos as lhelhes. Metecenos-vos ou aos as lhelhes. Primeira observação, eles não iniciam orações, eles não iniciam orações, eles não iniciam orações, eles não iniciam orações. Ok? Ok? Então você tem aqui, ó. Metecenos-vos ou aos as lhelhes. Metecenos-vos ou aos as lhelhes. Eles não iniciam orações, eles não iniciam orações. Então a gente tem que tomar um cuidado com algumas colocações clássicas, não é? Quantas vezes você não diz, não é? Me dê um copo d'água, me dê água, me dê água. Quantas vezes você não faz isso, né? Qual é o problema? Eu vou para o verbo, ó. O verbo é de e o pronome está antes. Qual é o problema? Esses pronomes não iniciam orações, não iniciam orações, não iniciam orações. A construção está errada. Essa construção correta seria
dê-me água. Dê-me água. Nesse caso, o que você teria aqui é o verbo. Como eu não posso iniciar, o pronome teria que vir depois. O pronome teria que vir depois. Então, primeira observação, esses pronomes não iniciam orações, não iniciam orações, não iniciam orações. Meter-se nos vos ou aos as lhes não iniciam orações. Ok. Vamos ver agora os casos em que eles podem ficar antes, no meio ou depois. Esse esquema aqui já é um esquema que mexe justamente com a construção em torno do verbo. Tenta colocar aqui todos os casos, embora nós tenhamos que destacar os mais importantes. Então, vamos lá. Primeira coisa que você marca é o verbo. Primeira coisa que você marca é o verbo. E aí você marca primeiro o verbo e verifica o que vem antes. Na verdade, quanto à colocação pronominal, a regra geral, você verificar sempre primeiro o que vem antes, depois verificar o tempo do verbo, para depois você colocar o pronome depois. Então, primeiro, se é obrigado a ficar antes, se é obrigado a ficar no meio, e aí ele fica depois, tá? Então, regra geral, seria isso, basicamente a regra geral. Primeiro, você marca o verbo, tudo bem? Marca o verbo. E aí verifica o que vem antes. Verifica o que vem antes. Verifica o que vem antes. Depois, você verifica o tempo do verbo. Você verifica o tempo do verbo. Deixa eu colocar esse esquema lá em cima. O que nós vamos colocar aqui é a ordem em que você... Tá? A ordem que você deve analisar. Então, é assim, ó. Regra geral. Regra geral. Primeiro marque o verbo. Primeiro marque o verbo. E aí verifique o que vem antes. Verifique o que vem antes. Verifique o que vem antes. Depois verifique o tempo do verbo. Depois verifique o tempo do verbo. Tempo do verbo. Tempo do verbo. Depois verifique o que vem depois. Tá? O que seria esse verbo antes, tempo, depois? Ficou horrível essa letra, tá? Verbo antes, tempo, depois. Verbo antes, tempo, depois. Verbo antes, tempo, depois. Essa sequência, verbo antes, tempo, depois, é a sequência de análise que você tem que fazer, tá? Então, eu preciso saber, primeiro, o que vem antes do verbo, depois, qual é o tempo do verbo, para depois eu colocar o pronome depois. Mas tudo nasce no verbo. Verbo, eu verifico o que vem antes. Verbo, eu verifico o que vem antes. Verbo, eu verifico o que vem antes, ok? Então, vamos lá, trabalhar aqui. O que você tem aqui, ó? Primeiro eu marco o verbo, e aí eu verifico o que vem antes. Eu marco o verbo, e aí eu verifico o que vem antes, tá? Verifico o que vem antes, porque isso vai ser essencial. Ó, o que vem antes do verbo? O que vem antes do verbo pode servir de base, sem necessariamente obrigar. Como quem, por exemplo? É comum substantivos virem antes de verbo. Se eu tiver um substantivo antes do verbo, pode ocorrer a próclise, mas essa colocação não é obrigatória. Só lembrando, próclise é quando o pronome vem antes, seta para antes, tá? Mas essa colocação não é obrigatória, por isso pode ocorrer ênclise ou mesóclise. O que a gente está vendo é que com o substantivo a colocação não é obrigatória. Com o substantivo a colocação não é obrigatória. Com o substantivo a colocação não é obrigatória. Eu tanto posso ter próclise, como eu posso ter ênclise, pronome depois, como eu posso ter mesóclise. A gente vai ter ilustração na sequência. Qual é a primeira coisa que eu verifico? Eu verifico se antes eu tenho um substantivo, por exemplo. Se eu tiver, ele não obriga a nada. O que vai obrigar a próclise, tá? Porque nesse caso, ó, são esses elementos que obrigam a próclise, tá?
Quem obriga a próclise é partícula atrativa. Partícula atrativa, nós vamos destacar quem funciona como partícula atrativa. Obriga a próclise em mais, gerúndio. Gerúndio é verbo terminado em NDO. E frases interrogativas, exclamativas e optativas. Vamos destacar o que são, principalmente frases optativas. Então, assim, o que obrigam a próclise? Antes do verbo partícula atrativa, antes do verbo em mais, gerúndio. Gerúndio é o verbo terminado em NDO. E frases interrogativas, exclamativas e optativas. Se eu não tiver nada disso que vem antes, eles não obrigam a ficar antes. E aí eu vou para a segunda etapa. Eu analiso o tempo do verbo. Então, primeiro eu avalio o que vem antes, para ver se me obriga a ficar antes ou se, de forma opcional, deixa ficar antes do verbo. Segundo, não me obriga a ficar antes, eu verifico o tempo do verbo. E o tempo do verbo é verificar se ele está no futuro. Só ocorre a mesóclise com verbos no futuro, mas primeiro eu tenho que excluir o fator de próclise. Só ocorre a mesóclise se não for obrigatória a próclise e com verbos no futuro. E aí, quando é que vai ocorrer a ênclise, que é o pronome depois? A ênclise, ela só ocorre na ausência de elementos que obriguem a próclise, na ausência de verbo no futuro, que é terminado em rei ou aí vai ocorrer a ênclise. Então, o que você vai analisar numa sequência? Marca o verbo e verifica o que vem antes, para ver se obriga a próclise. Se não obrigar, verifica qual é o tempo do verbo, verifica se ele está no futuro. Se não tiver, coloca o pronome depois. Então, linha de análise, verbo, verifica o que vem antes. Verifica o tempo do verbo, se não fica depois. Verbo, verifica o que vem antes. Verifica o tempo do verbo, se não coloca depois. Primeiro verifica se cabe antes, depois verifica se cabe no meio, no futuro, para depois o pronome ficar depois, ok? Vou precisar dessa sequência. Aqui nós temos algumas ilustrações, olha só. Eu tenho Mário se cortou ou Mário cortou-se. O verbo é cortou. O verbo é cortou. O que eu vou verificar? O que vem antes, o que vem antes, o que vem antes, o que vem antes. É o que eu vou verificar. Olha, o verbo é cortou. Antes do verbo eu tenho o pronome se. Para eu colocar o pronome antes, eu tenho que verificar o que vem antes desse pronome. Mário é ou não é um substantivo? É a tua primeira observação lá. Substantivo não obriga a próclise. Então, olha só. Substantivo, tudo bem? Não obriga a próclise. Mas também não nega. Não obriga a próclise, mas também não nega, tá? Então, mas também não nega. Por isso, é facultativa. Pode ficar antes? Pode. Mas como não obriga, também pode ficar depois. Então, veja bem o que eu tenho aqui. No primeiro caso, com a colocação antes, o que eu tenho é a próclise. No segundo caso, com a colocação depois, o que eu tenho é a ênclise. Mas o que nós temos aqui que destacar é que com substantivo eu não tenho a obrigatoriedade da próclise. Eu posso ter sempre a próclise, mas não obriga, gera uma outra possível colocação. Nesse caso, pude colocar o pronome antes, mas também posso colocar o pronome depois. Então, as duas frases estão corretas. Posso dizer Mário se cortou ou Mário cortou-se. Ok? Mas, como ele admite duas possibilidades, ele vai admitir também, nesse outro contexto, uma outra possibilidade. Ó. O evento se realizará no salão paroquial ou o evento realizar-se-á. Peraí. O verbo é realizará. O verbo é realizará. Tudo bem? E aí, o que nós temos aqui que analisar? Isso aqui, ó. O verbo é
realizará. O pronome vem antes. E antes do pronome, o que nós temos é um substantivo. Tudo bem? Temos um substantivo. Substantivo aceita a próclise. Então, aqui nós temos a próclise. A questão está certa. Mas não obriga. Se não obriga a próclise, eu tenho uma segunda opção. Nesse caso, o verbo está ou não está no futuro? Minha segunda opção, o verbo está no futuro. Com o verbo no futuro, eu vou ter a mesóclise. Então, veja bem, o que a gente está mostrando aqui é que com substantivo, você sempre vai ter duas opções. Na primeira, nós tivemos próclise ou ênclise. Na segunda, nós tivemos próclise ou mesóclise. O substantivo, ele não obriga a ficar antes, mas ele aceita. Ele é um caso de colocação proclítica facultativa. Pode próclise ou ênclise, com verbo no futuro, pode próclise ou mesóclise, ok? Na verdade, você tem que decorar aquilo que obriga a ficar antes. O substantivo não faz parte dessa obrigatoriedade. Aqui nós vamos ver os casos que obrigam, ok? Casos obrigatórios de próclise. Próclise é quando o pronome vem antes do verbo. Próclise é quando o pronome vem antes do verbo. Não esquece. Verbo, o pronome vem antes. Para ele ficar antes, tem que ter alguma coisa antes desse pronome, tudo bem? Verbo, pronome vem antes, próclise. Para ocorrer a próclise, tem que ter alguma coisa antes que obrigue. Então, vamos ver aqui. Primeira regra, ocorre próclise obrigatória quando você tem partícula atrativa antes do verbo, antes do verbo, antes do verbo. Então, marca o verbo e verifica o que vem antes. Marca o verbo e verifica o que vem antes. A partícula atrativa são algumas classes gramaticais que você deveria decorar, tá? Se antes do verbo vier pronome demonstrativo, ele obriga o pronome a ficar antes. Quem funciona como pronome demonstrativo? Funciona como pronome demonstrativo, ó. Isto, isso, aquilo, este, esse, aquele. Se antes do verbo aparecer um desses pronomes, ele obriga o pronome oblíquo a ficar antes, ok? Pronome demonstrativo, isto, isso, aquilo. Pronome demonstrativo, isto, isso, aquilo. Quem funciona como partícula atrativa também é o pronome indefinido. Como o nome diz, o pronome indefinido, ele indefine, ele generaliza. Se você tiver tudo, nada, alguém, ninguém, outro, qualquer, muito, várias, esses pronomes vão atrair a colocação para antes do verbo. Esses pronomes atraem a colocação para antes do verbo, ok? Aqui nós temos os casos obrigatórios de próclise, tá? Lembrando que quando falamos de próclise, tá? É quando o pronome está antes do verbo. O pronome está antes do verbo. Então é assim, ó, você marca o verbo, o pronome vai estar antes do verbo e antes desse pronome, antes, haverá algo que obrigue ele a ficar antes. Então, o seu foco vai ser verificar o que está antes do verbo. O seu foco vai ser verificar o que está antes do verbo. Do que nós vamos tratar agora é da partícula atrativa, mas é basicamente isso aqui, ó. Então, o que nós temos é isso, ó. Casos obrigatórios de próclise. Um caso, quando você tem partícula atrativa. E onde fica a partícula atrativa? Antes do verbo. Antes do verbo, ó. Verbo e a partícula atrativa fica antes, ok? Ela fica bem aqui, ó. Quem funciona como partícula atrativa? Quem funciona como partícula atrativa são algumas classes gramaticais que você tem que decorar, tá? 3 pronomes, tá? E mais 3 classes. Você tem aqui, ó,
Pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo obriga a colocação a ficar antes do verbo. Pronome demonstrativo obriga a colocação a ficar antes do verbo. Quem funciona com o pronome demonstrativo? Quem funciona é o isto, isso, aquilo, este, esse, aquele. É quem funciona como partícula atrativa. Outro pronome que atrai a colocação é o pronome indefinido. Pelo nome, pronome indefinido é aquele que indefine. Se antes do verbo aparecer tudo, nada, alguém, ninguém, outro, qualquer, muito, várias, eles vão atrair a colocação para antes do verbo. O outro pronome é o pronome relativo. Ele é importante. Pronome relativo, tá? É aquele que, igual ao qual. Na verdade, se você tiver o qual, é pronome relativo. Se tiver o cujo, é pronome relativo. Esse que, se ele for trocável por o qual, ele vai ser pronome relativo. Então, se você tiver esse que, tá? E ele puder ser trocado por o qual, a qual, os quais, as quais, ele vai ser pronome relativo. Então, se você tiver pronome relativo, ele atrai a colocação para antes do verbo. O nível é decoreba. Então, quem atrai o pronome para antes? Pronome demonstrativo, isto, isso, aquilo. Pronome indefinido, tudo, nada, ninguém. Pronome relativo, que igual, qual, o qual, cujo, onde. E aí, saímos dos pronomes e entramos em classes que caem sempre. Sempre que antes do verbo tiver palavra negativa, a colocação pronominal fica antes do verbo, antes do verbo, antes do verbo. Palavras negativas? Não, nunca, jamais. Se antes do verbo tiver uma conjunção subordinativa. Observação. Conjunção subordinativa inicia orações subordinadas, tá? São várias. Aqui o negócio é bem grande. Então, se você tiver, por exemplo, que, um se igual a caso, quando, embora, como, conforme. Vamos dar um recado aqui, tá, gente? A conjunção que atrai é a conjunção subordinativa. Fica um recadinho. Conjunção coordenativa não é partícula atrativa. Tudo bem? Não é partícula atrativa. Então, assim, ou, mas, não atrai. Ou, mas, não atrai, tá? Então, pelo amor da vaca preta, se você acha que o ou atrai a colocação pronominal, não. Ele mais ou menos funciona como um substantivo. Não é partícula atrativa, não é conjunção coordenativa, não é partícula atrativa. Quem funciona como partícula atrativa é a conjunção subordinativa. Então, se você tiver um e, ele não vai atrair. Eu posso dizer que Maria caiu e se levantou, ou Maria caiu e levantou-se, e levantou-se, e levantou-se. Não obriga a ficar antes. Então, atentem. São as conjunções subordinativas, tá? Pelo amor da vaca preta, são as conjunções subordinativas que obrigam o pronome a ficar antes. E além das conjunções, advérbio ou locução adverbial. Advérbio ou locução adverbial. Exemplos de advérbios ou locuções adverbiais. Ali, hoje, ontem, aqui, na rua. Uma observação que eu acho importantíssima. O advérbio ou locução adverbial são partículas atrativas? Sim, desde que eles estejam sem vírgula. Desde que eles estejam sem vírgula. É que eles podem vir isolados por vírgula. Se eles vierem isolados por vírgula, eles não funcionam como partícula atrativa. Tudo bem? Então, o advérbio é partícula atrativa? Sim, desde que ele não venha com vírgula. Desde que ele não venha com vírgula. Porque a vírgula vai interromper a atração. Então, quem funciona como partícula atrativa? 6 classes gramaticais. Pronome demonstrativo, isto, isso, aquilo. Pronome indefinido, tudo, nada, ninguém. Pronome relativo, que igual ao qual, o qual, cujo, onde.
Palavra negativa, não, nunca, jamais. Conjunção subordinativa, quando, conforme, embora, se igual a caso, mas não conjunção coordenativa. E advérbios ou locuções adverbiais, desde que estejam sem vírgula, desde que estejam sem vírgula, desde que estejam sem vírgula. Primeiro decora as partículas atrativas, depois enxerga, decora e enxerga, decora e enxerga. Decora e enxerga elas sempre antes do verbo. Não adianta tu leres a frase inteira procurando partícula atrativa. A partícula atrativa não fica depois do verbo. A partícula atrativa fica antes. Então, primeiro o verbo e verifica o que vem antes. Marca o verbo e verifica o que vem antes. Ok?